A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Impacto do ID. Hoje, o nosso convidado é o presbítero Christian. Christian, é uma honra recebê-lo em nosso podcast. A paz do Senhor, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a Mari também pelo convite e participar aqui desse abençoado podcast. Christian, a nossa primeira pergunta do nosso podcast é: qual foi o maior impacto do ID na sua vida? Mari, o maior impacto do ID na minha vida foi quando Deus transformou de dentro para fora, na verdade, do começo ao fim, né? Porque eu era um menino que comia do lixo, via do tráfico, das drogas, e hoje eu me encontro numa situação totalmente reversa, né? Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu sou um presbítero do ministério, né? A D Videira. Olhando tudo que eu passei, eu vejo Deus em tudo, né? Esse foi o impacto que gerou na minha vida, me transformou do início ao fim. Christian, pode nos contar como foi a sua infância e como foi a sua vida antes das drogas? Claro, com certeza. Quando eu falo da infância, já me vem tudo à memória, né? Porque, na verdade, eu fui um menino muito, como posso falar, muito comum, normal, né? Eu gosto de comentar que eu tive várias etapas na minha vida, né? Eu fui filho, eu fui estudante, eu fui trabalhador. Todas essas etapas aí eu vivi. Tive o apoio dos meus pais até meus 14 anos, me apoiando na minha profissão que eu queria herdar, né? Que era ser jogador de futebol. E até ali nos estudos, em tudo, eles me apoiando. E trabalhei também, né? Até o momento que eu achava que eu ia conseguir ter uma vida bacana antes de viver tudo aquilo que o mundo me ofereceu. Foi uma infância bem bacana, né? Pude estar bastante com a minha família, né? Que nem eu falei, ser um filho, estar juntamente com meus irmãos também, né? Foi uma infância pra mim bem tranquila, assim, antes das drogas. E o que te levou a usar as drogas? Mari, o que me levou mesmo foi uma coisa chamada curiosidade, né? Eu nunca mais me esqueço, a primeira vez que eu usei, fiz o uso da dependência química, foi a curiosidade que eu vi uma pessoa, né, no uso ali, na ostentação ali da droga, me deu a curiosidade e infelizmente eu caí nesse laço. Christian, você comentou que começou a usar as drogas por curiosidade. Uhum. Isto foi um amigo, um parceiro que lhe ofereceu? Sim, um amigo de futebol, né? Na verdade, me lembro como se fosse hoje, no Natal, onde ali, né, antigamente as pessoas comemoravam bastante, o Natal frisavam bastante, né? E depois da meia-noite a gente foi, naquela época a gente curtia, né? Ia pra baile depois da meia-noite. Eu fui buscar ali uma bebida e eu vi o rapaz na esquina ali, ele contando dinheiro, né? E com uma pistola na cintura. E ele fazendo uso da química, né? E da droga. E ali me gerou algo dentro do meu coração em saber, né? O que ele fazia para ter dinheiro, né? E ele já tinha uma fama também onde eu morava. E aquilo foi gerando em mim curiosidade. E quando gerou essa curiosidade, cheguei, me aproximei. Conversamos bastante, eu e ele, tomamos uns goles de cerveja junto. E fiz o uso da droga ali, foi a minha primeira vez, né? E depois eu acabei, infelizmente, viciando por algum tempo. E Christian, e a sua família, como que ela reagiu com a tua dependência química? Mari, isso daí pra mim realmente é forte eu falar, porque teve um tempo da minha vida ali que eu fiz o uso de 3 tipos de droga, né? Na verdade mais, mas as mais fortes ali foi, né? A normal foi a maconha, a cocaína e o crack, né? Na maconha até consegui esconder, a cocaína também, mas quando chegou no extremo do crack ali, eu perdi todos, né? Minha família, infelizmente, foi se perdendo comigo, assim, no físico, no emocional. Muitos meus familiares emagrecendo, aonde eu chegava de noite para descansar em casa ali das noitadas, minha mãe chorando, né, sem dormir, minha sobrinha, enfim. E causou como eu posso falar para ti, uma palavra bem verdadeira, causou realmente um dano na minha família, né? Um dano mesmo. E hoje, Christian, o que mais assim te marca desta época, assim, que tu olha assim e pensa o que eu poderia ser diferente, ou o que tu lembra assim que machucou mais a tua mãe em te ver nessa situação? Eu acho, Mari, que na verdade o que machucou mais eles, né, foi eu tá me perdendo realmente, aonde eu não tinha mais
o meu caráter, já não tinha mais o meu pensamento firmado, já não tinha mais a confiança deles, entende? Então, realmente ali minha mãe viu que eu tava passando dos limites, né? Que eu já não era mais o filho que ela tinha criado ali até a faixa etária dos 14 anos. E você chegou a sair de casa nessa época ou continua em casa? Sim, Mari, na verdade, depois dos meus 15 anos ali, eu comecei a viver por mim, né? Claro, tinha ainda casa para me morar, enfim, mas já não era aquela unidade básica da sociedade família, né? Eu mesmo me excluí, né? Vivia como realmente um cara excluído no meio da minha família, mas não por erro deles, mas pelas minhas escolhas erradas, né? Christian, e você chegou a morar na rua? Mara, eu não cheguei no extremo de morar na rua, assim, debaixo de viaduto e puxar carrinho na rua, né? Deus me guardou disso daí, mas algumas noites posei sim na rua, em bancos, em praças, né? Comi do lixo também, mas graças a Deus, Deus não permitiu, né? Que nem a gente vê muitos casos aí, pessoas 10, 12, 15 anos, né? Morando embaixo de viadutos. Mas tive uma etapa assim na minha vida que já dormi em praça, que nem eu falei, dormi debaixo de abas de loja, né? Até mesmo na rua da minha casa ali, né? Um dia me acordei 5 horas da manhã com outro usuário também de droga me acordando, né? Dizendo que era 5 horas e que eu não poderia estar ali, né, deitado, né? Christian, conta pra nós um pouco sobre esse episódio de ter comido do lixo. Mari, na verdade, como eu falei, a dependência química ela me causou vários danos, né? Eu tive etapa, que nem eu falei, ali no uso da maconha, da cocaína, tava tudo beleza. Mas quando eu experimentei o crack, aquilo lá me tirou tudo, tudo mesmo, entende? Deus de família, como caráter, né? Ali eu perdi a confiança totalmente da minha família. E onde eu vivi um período ali sendo bastante rejeitado assim pela sociedade, aonde eu chegava para conversar com amigos meus de infância, eu ouvia a mãe deles falando, viu, entra para dentro, né, para andar com ele, né? Coisas assim que me entristecia, mas ao mesmo tempo eu entendia que era pelo uso da droga, né? Como eu já não tinha mais o apoio da minha família, e tava longe também como eu posso falar pra ti, assim, nós andávamos muito em turma, né? E quando eu fiz o uso do crack, infelizmente, até a turma que eu andava ali, eu fui me excluindo, né? E ficava sem recurso e acabava comendo do lixo muitas das vezes, né? Catando que via uma sacolinha assim na rua, ia lá, pegava, comia. Sem vergonha nenhuma eu falo isso, né? Porque eu sei o que Deus fez hoje na minha vida, mas eu passei por esse episódio na minha vida. De comer só arroz, às vezes uma bolachinha, um wafer no chão, nunca mais me esqueço. Um dia todo ali no uso da droga, eu dei uma volta na quadra da minha casa e vi um wafer no chão e louco, 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 louco de fome, mano. E eu olhei pra tudo quanto é lado, né? Poderia ser de noite, mas tem sempre alguém que vê. Olhei pra tudo quanto é lado e vi aquele wafer, catei e comi. Limpei na minha calça. Christian, a gente sabe que isso não é vida. Eu gostaria de saber quando que foi o momento em que a ficha caiu, que você realmente percebeu que precisava mudar. E o que que você fez para mudar? Mas isso também me leva muito ao meu passado, né? Forte mesmo. Quando eu me lembro dessa situação, porque um dia a ficha tem que cair pra nós, né? E que nem eu falei nas perguntas anteriores, quando eu vi que eu tava perdido mesmo no crack, que eu perdi minha família, que muitos, até a própria galera que andava comigo ali do crime, das noitadas, tinham se afastado, né? Porque eu virei um usuário de droga. Foi uma época que levaram alguns amigos meus, né? Que estavam na vida errada também. E começaram a matar um por um, na verdade. E eu entendi que se eu permanecesse naquela vida, eu seria mais um, né? Só que uns anos atrás eu tinha recebido uma profecia que Deus ia me usar na terra. E aquilo sempre marcou meu coração. Isso com 14 anos. Quando eu vi que eu perdi todos e que meus amigos de infância estavam morrendo, aquilo me fez. Eu preciso de outra oportunidade, né? Nunca mais me esqueço, num domingo, eu ali amanhecido, meio esse desejo ali, onde eu vi algumas coisas acontecer, eu preciso mudar. Eu nunca mais me esqueço, Mari, um domingo de manhã, ensolarado,
eu falei para Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, mais uma, eu vou aproveitar até o último dia da minha vida. Foi onde eu busquei ajuda, né? Christian, e como que foi o processo para buscar ajuda? E qual foi o teu maior desafio nesse processo? Mara, que nem o momento que eu busquei ajuda foi o momento que eu vi que eu perdi tudo, né? E que alguns amigos meus tinham falecido por causa de uso de droga. Ali eu entendi, se eu continuasse, eu era mais uma vítima no meio da sociedade. E num domingo, veio esse desejo em mim de pedir ajuda, onde eu olhei para o céu, nunca mais me esqueço, e falei para o Senhor, se Ele me desse uma oportunidade, eu iria abraçar até o último momento da minha vida. E busquei ajuda num projeto que eu já conhecia, né? Quem conhece, quem já ouviu falar, a Associação Atalaias, né? Onde já conheci o pastor de lá, onde eu fui até a casa de um pastor e pedi para me levar até o lugar, né? E me conduzir até aquele lugar. E o processo que eu enfrentei, né? Nesse processo de cura da dependência química, o que me marcou mais foi a saudade, né? Porque quando eu tava no mundo, na verdade, eu não ligava pra minha mãe, pra minha família, entende? Só que quando a gente vai para Cristo Jesus, a gente para de fazer o uso da drogadição, a gente começa a ter sentimento de novo, né? Muitos falam que, mas usa droga porque é sem vergonha, não tem sentimento, não liga pra família, mas não é isso. Porque quando tu tá na droga, tu tá cego, tu não tem sentimento por ninguém, tu abandona pai, abandona mãe, filho, né, mulher. Mas quando tu vai para Cristo Jesus, a Bíblia diz que nova criatura tu é. Deus põe um coração de carne, tu começa a ter sentimento de novo. E foi a saudade que eu enfrentei, né? Onde eu fiquei 2 anos e 4 meses, na verdade, sem ver minha família. Ali longe deles, né, no processo. Até eles não sabiam onde é que eu tava, né? Até passar 2 anos e 4 meses. E além da saudade, como que você lidou com as crises de abstinência? Foi forte pra mim, porque na verdade os primeiros meses, 3 meses, eu enfrentei bastante abstinência, né? Aflorava dentro de mim, né, a vontade de usar, fazer o uso. Só que eu louvo a Deus porque eu fui para um lugar cristão, né, onde era pregada a palavra de Deus, onde não tinha um cronograma de jejum, de oração, de leitura bíblica, e aquilo lá foi matando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito, né? Mas os primeiros 3 meses ali foi bastante complicado, até pela medicina, a droga leva 90 dias para sair do teu sangue, né? Foi esse processo que eu enfrentei, para mim foi bastante impactante, né? Porque agora tu pensa, Mário, comigo, um menino que viveu 9 anos se drogando, né? Ficar 3 meses sem usar já dá uma bateção, né? Então eu enfrentei esse processo, mas graças a Deus eu venci. Mas foi difícil. Christian, e como você vê a sua vida hoje em comparação ao período que você usava drogas? Mário, na verdade, foi uma transformação de Jesus na minha vida. Porque tem como nós comparar, né, a vida que eu levava. Agora tu pensa um cara que comeu do lixo, foi preso, participou do tráfico e viveu uma vida numa drogadição. E eu olho hoje pra minha vida, me faltam palavras pra dizer o quanto Deus é bom comigo, né? Então, hoje, tudo que eu sou e aquilo que as pessoas veem em mim não se compara com aquilo que eu deixei os rastros lá atrás, entende? Hoje tem pessoas, pra te entender, Mari, pessoas que me chamam de Senhor, né? Deus me consagrou no ministério devideiro como presbítero. Eu passo na rua onde eu trabalho, as pessoas passam presbítero, né? Então, um cara que não tinha uma identidade lá atrás, hoje tem. Louva a Deus também, porque na drogadição, o tempo da minha drogadição ali, que eu fiquei realmente vulnerável ali à droga, me joguei mesmo. Eu não tinha uma companheira ao meu lado. Eu vim para Jesus, Deus me deu uma missionária, entende? Um cara que dormia na rua, hoje a gente mora dentro de uma casa, chego, comida, café, sabe? As coisas simples que a gente vê o agir de Deus, entende? Então, para mim falta palavras, sinceramente, para descrever o quanto Deus foi bom comigo. Aleluia. E Christian, o que você poderia dizer para quem está passando por este processo de se libertar das drogas, dos vícios? Mário, o que eu posso passar para aqueles que fazem, né, têm a curiosidade ou querem ou estão no uso é procurar ajuda, é buscar um refúgio, e esse refúgio tu pode buscar em pessoas
também que já passaram pela mesma situação. Mas o maior refúgio, porque pela medicina não tem cura. A medicina vai dizer que não tem cura, mas existe uma cura que é chamada Jesus Cristo de Nazaré. A gente só vence nele, né? Nada contra quem usa o cronograma lá do Alcoólicos Anônimos, né? Mas eu não consigo viver o só por hoje, né? Eu consigo viver em Jesus, né? O meu remédio é Jesus. A minha vacina, o meu combustível é Jesus, porque fora dele eu não consigo, realmente. Fora de Jesus, eu acabo voltando o mesmo Christian de uns anos atrás. Christian, a gente sabe que o processo no Atalaias é 9 meses, mas você ficou mais tempo, né? Por quê? Eu fiquei 4 anos, né, dentro daquele projeto lá, abençoado por Deus. Eu fiquei, Mário, porque através do pastor que me regia, eu entendi que existia um tempo de Deus para Deus fazer a obra por completo, né? Um dia eu cheguei lá, que nem eu falei, sem família. Eu fiquei 2 anos e alguns meses sem uma ligação e sem uma visita, né? Ajudava eles a receber as pessoas, as famílias dos acolhidos entrando e a minha família nada de entrar. Só que eu entendi que depois dos 9 meses eu precisava esperar o tempo de Deus. 9 meses era o tempo da casa, mas o tempo de Deus era diferente. E um cara que viveu 9 anos na droga, 9 meses seria pouco para transformar o caráter. Veio um desejo no meu coração em servir, né? E lá o pastor Luciano, a missionária Liliane orando a Deus, eles me botaram como auxiliar. Depois eu fui ungido a monitor, aonde eu consegui entender que eu precisava ajudar as outras pessoas, né? As pessoas que chegavam da rua, eu precisava falar, viu, se deu certo pra mim, pode dar certo pra ti. E eu imagino quão foi gratificante você poder ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo processo que o teu, né? É, verdade, mas foi alguns, né? Alguns. E lá era uma etapa dividida, né? Na minha época era eu e mais 2, e nós tinha 2 auxiliar. Tu vê as pessoas entrar numa forma e sair de outra, não tem preço que pague. Tu vê, eu nunca mais me esqueço, teve um menino que eu evangelizei embaixo de numa árvore. Ele entrou cru, né? Nunca tinha se internado, e ele mostrou a foto das filhas dele e disse assim, viu, eu não vou aguentar a saudade longe das minhas filhas. Eu falei, viu, amanhã vai bater a saudade de novo, mas tu precisa entender que tu mal, nada vai mudar lá. Eu vou te ajudar o tempo que for aqui dentro. E esse menino, infelizmente, acabou perdendo a mãe dele por Covid lá dentro. E ele acabou vencendo os 9 meses. E hoje, se eu não me engano, ele é missionário num ministério, né? Então isso alegra bastante o meu coração, porque eu plantei naquela alma, sabe? Eu investi o meu tempo para ensinar aquilo que eu aprendi lá dentro. Eu investi o meu tempo conversando. E hoje eu vejo algum vídeo dele pregando para lá e para cá. Alegra bastante o meu coração. Christian, a gente sabe que para se manter em pé é difícil. Qual que é a tua real motivação para permanecer firme? Mari, minha real motivação é ver o rastro que eu deixei de destruição lá atrás, né? A dor, mágoa na vida da minha família. E eu olhar para hoje, tudo aquilo que Deus tem feito, né? E me dá vontade de não perder, né? De não voltar atrás e agarrar com as 2 mãos a oportunidade que o Senhor me deu, né? Eu não falo de um cargo eclesiástico, mas eu falo de ser alguém no meio de uma sociedade, ter uma família, sabe? Frequentar um ministério e tu vê que as pessoas elas precisam e que tu pode ajudar. Essa é a minha real motivação. Presbítero, quem foi que gerou essa transformação em você? Na verdade, do evangelho mesmo, né? Eu fui apresentado uma vez com 15 para 16 anos no ministério chamado Deus Proverá. Lá eu me batizei, frequentei lá o desafio, fiquei uns meses, mas não me firmei. No momento que eu fui pro projeto Atalaias, eu passei o tempo que você sabe, 4 anos, né? Mas os primeiros dias para mim foi bastante difícil. Eu me lembro que teve um culto numa quarta-feira. E ali foi minhas primeiras semanas. E aonde eu falei para o Senhor, eu não quero passar todo esse processo de novo, esperar mais um tempo, né? Eu acho que eu vou embora e tava chovendo. E eu falei para Deus assim, Senhor, se o Senhor não me der um abraço hoje, amanhã, eu vou embora, né? E fechei meus olhos para a oração final. Não terminou a oração, eu senti um abraço no meu umbigo, né? Lá era a filha do pastor me dando um abraço, dizendo que Deus era comigo e que eu teria uma família ali dentro que ia me ajudar a suportar o processo.
Ali, a partir dali, eu tive um esclarecimento na minha mente de quem era Jesus Cristo, né? Que Jesus é amor. Hoje eu costumo falar assim, que eu tive um menino que ele me discipulou, mas teve um cara que regou, né? E esse cara aí foi o presidente da Associação Atalaias. Na verdade, foi ele que me esclareceu a minha mente ali sobre o evangelho, sobre Jesus, sobre o propósito, sobre o chamado, sobre o tempo da promessa. Foi com ele que eu tive o esclarecimento aí do evangelho. E Christian, esse tempo dos 4 anos de Atalaias, eu imagino que além do processo de cura, o que mais te ajudou foi a palavra, foi o próprio evangelho para te Uhum. curar? Foi. Foi porque ali eu me apliquei, Mari, na leitura, né? Claro, era um cronograma diário nosso, fazer a leitura de manhã, de tarde, né? Ter culto à noite, então lá era oração, jejum e a palavra, né? Nós não tinha outro, nós de manhã estudo, oração, de tarde oração, de noite estudo, de tarde estudo, depois uma pregação ou um culto, né? Sempre envolvido com o mundo espiritual. E lá foi onde eu me apliquei na palavra do Senhor, a ler, a ler, ler, ler. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. É onde fui lendo e fui conhecendo Jesus. E aos poucos ele foi me libertando, né? Foi me libertando e foi me libertando. E eu entendi um tempo na minha vida, Marielle, que não era apenas eu ler, conhecer a Escritura, mas eu tinha que conhecer o autor dela, que era Jesus. E foi ele que me libertou, né? Aleluia. E a palavra que mexeu muito comigo num processo de 4 anos foi confiar no Senhor, entregar meu caminho a Ele e o mais Ele faria por mim, né? Salmos 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Foi esse versículo que mexeu comigo os 4 anos. Aleluia. E a palavra também diz, né, Christian, que a gente tem que dar frutos dignos de arrependimento. E eu creio que nesses 4 anos foi isso. Você deu frutos dignos do teu arrependimento, né? Certeza, mano. Se fosse para voltar o tempo, eu não faria nada do que eu fiz, né? Hoje eu não me envergonho de falar do meu testemunho, mas eu entendo que jamais um cara de sã consciência faria o que eu fiz, né, no meu passado, frequentar os lugares que eu frequentei ou fazer as práticas que eu praticava, né? Hoje eu entendo que não vale a pena, não vale a pena. É uma vida mais barata, mas não vale a pena, né? Vale mais a pena hoje tu sacrificar um pouquinho das tuas vontades, do teu eu e seguir Jesus, do que ter uma vida arregalada de libertinagem aí e infelizmente tu não gerar nada na vida, né? Um sonho, uma família, uma esperança. E eu acho que é aí que entra o negue a si mesmo, né, Cristo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Na verdade, eu creio que esse versículo é para todos, né, Marielle? Mas pra gente que vem numa dependência química, ele é forte porque todos os dias tem que se negar, né? Eu não digo que a minha luta é contra a droga, não é, mas a gente que vem desse rótulo, a gente enfrenta uma batalha constante, todos os dias, sabe? Todos os dias o pecado vem, né? As bandejas estão aí. Infelizmente, a gente tem um gatilho. Se a gente destravar ele, infelizmente, o mal se sucede, né? E Christian, qual é o recado que você tem para quem está tentando fazer esse processo e ainda não consegue o negar a si mesmo? Encontrar Jesus e procurar ajuda, tá com pessoas que vão levar eles a uma recuperação, né? Eu entendo assim, Marielle, ó, que existe a dependência química e do álcool. Existe o quê? Pessoas que conseguem parar por si próprio e pessoas que não conseguem parar por si próprio. Eu, no caso, eu não consegui parar por mim. Eu precisei me internar, passar por um centro de recuperação e conhecer Jesus. Tem pessoas que eu não vou beber, eu não vou fumar, não fazem mais. Mas, mesmo assim, precisam de ajuda. Preciso de ajuda. Hoje a gente tem uma assistência que a igreja dá no projeto Atalais e toda vez que eu vou lá, eu entendo que aquilo lá me fortalece. Porque eu me vejo em cada momento que eles vivem lá dentro, sabe? Porque foi os momentos que me curou. Tanto de oração como de culto, de leitura. E eu falo para aqueles que estão passando, né? Procure ajuda, nunca deixe perder tudo para dar valor, porque às vezes é tarde, né? É tarde. Eu até tava conversando com um menino esses dias na rede social, nós conversando que hoje ele tá em Santa Catarina, bem casado, e eu falei para ele, viu, os caras que andavam com nós hoje não tem, né? Não tem, foi nós, o que deu tempo de escapar, escapou, o resto, os que não estão presos, estão mortos, infelizmente, né? Então,
Eu vejo Jesus é o único recurso, né? Nada contra quem toma remédio, mas o único recurso para a cura da dependência química é Jesus. Com ele nós vencemos. Aleluia, glória a Deus. Cristo, a gente sabe que você ministra a palavra e eu gostaria de saber qual que é os planos ministeriais daqui pra frente. Mário, cada vez mais é avançar. Na verdade, os planos são muitos, né? Tenho orado a Deus, juntamente com a minha esposa. Algumas coisas a gente quer exercer, né, dentro do ministério, em nome de Jesus. Eu creio que é crescimento para todos. E louvo a Deus também, que nem você falou, do ministério de pregar, que nossos pastores nos dão liberdade de pregar, né? Eles até estavam comentando com nosso colega de empresa, o quanto é bom a gente ter pessoas que apostam na gente, né? A gente pode chegar todo quebrado, mas tem pessoas que vai lá, mesmo assim tu vai lá que vai dar certo, né? Então, eu ainda pretendo, mano, o sonho no meu coração, isso eu posso revelar, minha esposa sabe, é ainda ter um centro de recuperação. Não precisa ser o dono, mas eu poder dar uma assistência, sabe? Um dia Deus me abençoar com uma chácara para nós acolher almas, né? Almas que precisam. Deus sabe que esse é o desejo do meu coração, até porque eu vim dessa linha aí. E cada vez mais avançar no reino, né? Tem muitas coisas que eu tenho que aprender. Sou novo ainda na fé, faz 6 anos que eu me converti. Mas cada vez mais eu quero avançar. Descobrir o que Deus tem pra mim. Todos os dias o Senhor tem novidades pra nós, né? Christian, qual que é o teu maior gigante? Meu Deus, até meio amedronta às vezes quando ele quer aflorar, né? Mas a gente derruba ele todos os dias, graças ao Senhor. Mas o meu maior gigante é um sentimento, o orgulho, né? É uma luta constante minha, porque às vezes eu vejo que Deus quer lapidar nós nessa área. Infelizmente a carne às vezes não quer ceder, mas quando a gente busca o Senhor, o Espírito sempre acaba cedendo, né? O Senhor, quando o Espírito está em nós, a gente sempre entende que a gente tem que deixar isso de lado. Comentei até com a minha liderança, esse é eu digo que não é um defeito, mas é uma coisa que é um espinho na minha carne, né? Que todos os dias eu tenho que vencer isso daí. Até numa situação de empresa, de conversa, às vezes a gente quer se sobressair, a gente vê bater um pouquinho de orgulho ali. É uma coisa que eu enfrento, né? Mas graças a Deus que nesses últimos tempos eu tenho vencido. Aleluia. Uhum. Gente, tá chegando o final do nosso podcast, mas antes, Christian, eu gostaria de pedir para te deixar um recado para nossa audiência. Amém, glória a Deus. O recado que eu tenho para deixar para aqueles que nos ouvem é permanecer em pé, cada vez mais firmados no Senhor e entender que para tudo tem uma esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é o nosso refúgio, né? Você que passa por uma doença chamada dependência química, doença porque pela medicina, mais uma vez, não tem cura, eu te aconselho a buscar refúgio em Jesus e em pessoas que te levam a um propósito. Porque se Deus me transformou, pode te transformar. Assim como transformou a vida de muitos também. Quem sabe não era na drogadição, mas na prostituição, no tráfico, na orgia, enfim. Independente da área, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, né? Quem sabe por um momento você roubou a alegria do coração da tua mãe, da tua filha, da tua esposa, do teu pai, enfim. Mas ainda há esperança de trazer uma alegria para o coração deles, né? Ainda dá tempo de nós buscar ajuda no Senhor, porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Independente da cor, do gênero, da classe social, o Senhor está para salvar todos. Todos ele ama e morreu na cruz por nós todos. Então há esperança, ainda há esperança. Porque a Bíblia diz, enquanto há fôlego, ali há esperança. Aleluia, glória a Deus. Cristo, foi um prazer receber o senhor aqui no nosso podcast, que eu quero estender o convite para um próximo. Amém? Amém, glória a Deus, viremos sim, com certeza. Amém. E este foi mais um episódio do nosso podcast Impacto do ID. Quero agradecer a você que nos recebeu no celular. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos seguir no Instagram, @Impacto do ID. Que Deus abençoe você e a sua família.